Tudo bem? Bom, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre interação droga e nutriente. A última aula foi sobre biodisponibilidade. Eu acabei nem fazendo vídeo, né? Porque eu fiz o máximo possível para resumir. Tem um livro, ele explica muita coisa, apesar dele ser muito grande, mas acredito que aquele assunto, mesmo que tenha alguns pontos que sejam difíceis, vocês conseguem compreender. Se tiverem dúvidas, é só me mandar mensagem. A respeito da interação droga-nutriente, eu resolvi fazer a videoaula porque, mesmo que é um assunto que talvez o nutricionista ele não tem tanta propriedade, né, no sentido de função mesmo, mas a gente tem que ter essa compreensão. Dependendo também da área que você for seguir, você vai precisar realmente saber isso profundamente. É muito linkado à farmacologia. Geralmente quem sabe bastante sobre os medicamentos e as interações é o farmacêutico, então é sempre importante você ter algum farmacêutico ou vários, né, que sejam parceiros de vocês. E médicos também, né? Porque a gente tem que trabalhar em conjunto. Às vezes um médico passa um medicamento e você pode muito bem ligar para ele e conversar a respeito daquele tratamento do seu paciente, seja num hospital, né? Você pode conversar com a equipe ou num consultório, tá? Bom, vamos lá então. A definição sobre a interação droga e nutriente, aqui eu trouxe para vocês que é uma droga que... Nossa Senhora! Eu trouxe para vocês que a droga nutriente é um evento que ocorre quando se produz um desequilíbrio de nutrientes por ação de um medicamento, ou quando o efeito farmacológico é alterado por causa dos nutrientes, né, do alimento em si, ou por causa do efeito nutricional do paciente. Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, ela tem lúpus e ela toma um medicamento que ajuda no seu tratamento, porém esse medicamento interfere na absorção e na função de alguns nutrientes que provém aí dos alimentos. Então essa pessoa ela tem que ou consumir a mais ou deixar de consumir, porque também tem essa questão do alimento atrapalhar na ação do medicamento ou do estado nutricional da pessoa. A gente vai ver isso agora ao decorrer da aula. Farmacodinâmica. O que é essa definição que eu trouxe para vocês, que vocês precisam saber? A farmacodinâmica é a parte da farmacologia que estuda os efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação. Então aqui vocês vão aprender sobre essa relação do que pode acontecer quimicamente em alguns órgãos e no organismo da pessoa, ou fisiologicamente, qual o efeito que aquele medicamento, aquele fármaco vai promover, tanto a nível benéfico quanto a um nível maléfico, né? Então a gente sabe que alguns medicamentos eles têm uma função específica, só que eles têm efeitos colaterais e também outras questões, como a gente está trazendo aqui sobre os nutrientes. Farmacocinética clínica, o que é? É a ciência que estuda a reação das drogas dentro dos sistemas biológicos, que envolve a absorção, distribuição e metabolismo e eliminação, ou seja, a excreção. Então aqui é mais pontuado, né? A gente estuda mais de forma profunda a absorção, a distribuição, metabolismo e eliminação. Existem vários fármacos. Com o tempo vocês vão conhecendo
na prática clínica de vocês. Mas assim, a gente tem que saber os principais que mais acontecem aí atualmente, né, e que sempre estiveram presentes aí na prática clínica. Níveis de interação: efeitos dos alimentos ou nutrientes na cinética dos medicamentos, efeitos no medicamento na cinética dos nutrientes e efeitos dos mecanismos na ingestão alimentar e estado nutricional e físico. Então, existem vários níveis de interação droga e nutriente. A gente vai entender todos esses pontos agora. O primeiro ponto que une, né, a farmacocinética, essa questão dos pontos da interação. O primeiro ponto aqui é a absorção, o efeito da absorção no fármaco e a ação do fármaco, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu trouxe é a presença de um alimento no estômago. Isso pode acabar interagindo ali, interferindo na absorção do fármaco, com quelação, ou seja, acaba anulando a ação do fármaco mesmo, ou pode até também dar uma diminuída na ação, não anula completamente. E aí, geralmente, né, alguns exemplos que eu trouxe aqui que mais tem essa interação são cálcio, magnésio, alumínio, ferro e zinco. Todos os minerais. Esses minerais, eles acabam, infelizmente, interagindo com a maioria dos fármacos aí. Mas aqui no sentido que eu quero que vocês entendam é que alguns medicamentos, quando a pessoa ela tem alimento no estômago, pode diminuir a ação do fármaco. Então, o alimento vai atrapalhar o fármaco. Então, se a pessoa foi orientada de tomar o medicamento em jejum, e aí ela toma depois do almoço, provavelmente esse fármaco não vai fazer efeito, ou vai fazer um efeito muito pequeno, porque aquele fármaco é para tomar em jejum. E aí, vamos dizer que a pessoa esqueceu, aconteceu alguma coisa, ela tomou ali no almoço, depois do almoço, mas infelizmente a presença do alimento no estômago fez com que atrapalhasse, ok? E existe o inverso também, então a presença do alimento no estômago pode aumentar a absorção do medicamento. Por exemplo, a gente vê muito isso, né? Que os médicos, eles geralmente passam alguns medicamentos muito fortes para a pessoa tomar ali durante o almoço ou pós-almoço. Claro que isso também é uma estratégia para que a pessoa lembre de tomar, porque muitos medicamentos não têm tanta regra nesse sentido, mas alguns que realmente, por exemplo, são antidepressivos, ou de doenças específicas, como eu falei, lúpus, a pessoa ela tem que estar tomando aí nesse momento do almoço ou pós-almoço, porque precisa de um alimento justamente ao contrário. A pessoa não pode estar com o estômago vazio, que vai afetar muito, pode gerar gastrite, úlceras e outros problemas. Aqui no sentido do efeito do alimento e nutriente na distribuição. Então a gente entendeu a absorção, agora a distribuição. As drogas são transportadas na corrente sanguínea através das proteínas plasmáticas, da albumina, ok? Então, essa forma de distribuir, essa forma de transporte é através da albumina. E aí, esses níveis de albumina ali no sangue podem estar diminuídos quando o paciente apresenta desnutrição. Então, por exemplo, se você está lá no hospital e você sabe o quadro clínico do paciente que é desnutrição, porque isso não acontece muito em consultório, ambulatório, né? Acontece mais no hospital para internação, pessoas que estão desnutridas, que às vezes teve problemas gastrointestinais, né? E teve muitas perdas. Então a gente precisa verificar, porque muitas vezes isso pode acabar sendo alterado. Então aqui a desnutrição e também enfermidades no fígado, como eu trouxe aqui, pode alterar a distribuição ou o metabolismo
ou até a eliminação dessa droga. Então a gente sempre tem que estar verificando: o paciente está desnutrido, o paciente tem alguma enfermidade no fígado. E aí a gente conversa com o médico a respeito disso, porque nós mesmos não podemos fazer nada em relação à questão medicamentosa. A gente não pode afetar na conduta do médico e pedir para o paciente parar de tomar o remédio, né, gente? Infelizmente, isso tem que entrar em consenso. E aí por isso que tudo tem que ser muito bem conversado, e é importante vocês entenderem toda essa interação para que vocês tomem uma decisão correta para o bem do paciente. Transporte reduzido pode levar a um aumento da concentração da droga na sua forma livre, levando esses efeitos indesejáveis ou a ausência de qualquer efeito. Então, pode acabar que esse transporte acaba sendo de uma forma meio que desregulada, né? E aí, essa concentração dessa droga, desse fármaco, acaba ficando de uma forma ali livre e acaba levando aí efeitos indesejáveis. E aí aqui o último ponto, que seria no efeito do metabolismo do fármaco. Então, o alimento ele pode alterar o metabolismo hepático de alguns medicamentos. Tá pensando no sentido do metabolismo aí. Então, aqui no sentido do fígado, o que pode acontecer, né? O efeito do alimento no medicamento, ok? Na ação do medicamento. Então, pessoas que têm deficiência de zinco, vitamina A, vitamina E, vitamina C, cálcio, ferro, pode levar a uma metabolização mais lenta. Então, ou seja, pessoas que estão com carências nutricionais dessas vitaminas e minerais, possivelmente a ação do medicamento vai ser mais lenta, vai demorar. Então, por isso que a gente sempre tem que estar desregulando, conferindo alguns exames. É óbvio, gente, que é muito difícil você ter isso fácil. No hospital você não consegue pedir exame assim facilmente, e às vezes até para sair algum exame pode demorar. No consultório mesmo, você possivelmente, né, vai ter que ter uma interação com o seu paciente, né, para que ele faça o exame, te mande por e-mail, porque às vezes você marcar uma outra consulta só para isso, né, a não ser que seja algo bem mais complexo, você tem que explicar pessoalmente para o paciente, né, mas assim, a gente tem que sempre pensar realmente em facilitar ali para o paciente. Então, às vezes, alguns exames você não vai conseguir pedir, não vai ser viável. A gente tem que realmente já estudar o fármaco e saber da condição do paciente através de sinais e sintomas, através da rotina dele. A gente já vai até saber que aquele paciente possivelmente tem aquela deficiência. Como eu falei lá naquela ferramenta de anamnese, você fazendo aquelas perguntas sobre sinais e sintomas, você já vai ter uma noção das possíveis deficiências, né? Por isso que é importante a gente estudar os alimentos, as funções, né, das vitaminas, minerais, a gente estudar sinais e sintomas, porque a gente não vai ficar só dependendo de exames. Mas eu não estou dizendo aqui que não é para fazer exame, tá? Se você puder, se você conseguir, faça, né? Eu sempre peço tudo para os meus pacientes bariátricos, porque cirurgia bariátrica é uma área que eu venho me aprofundando, né? A maioria dos meus pacientes são bariátricos, a maioria dos pacientes que eu atendo são de grandes emagrecimentos, e aí, gente, né? A gente tem que fazer um check-up geral, até porque aqueles polivitamínicos, a gente sabe que, como vocês viram em biodisponibilidade, que um acaba interferindo na ação do outro, como cálcio e ferro, como eu expliquei, né? Eles acabam
um competindo com o outro e aí a absorção, né, e distribuição fica inadequada. Muitos pacientes até falam assim: Natália, eu tomo muita água, mas a minha urina ainda tá amarela. Eu falei: porque você está excretando aí esse medicamento, esse fármaco ou essa vitamina pela urina, porque ele não consegue absorver numa quantidade excessiva. A princípio, mas depois de um tempo, se você insiste, pode ser que realmente o organismo acaba sendo interferido pela toxicidade. Efeito na excreção do fármaco. Os alimentos podem alterar a excreção renal de alguns fármacos, então a gente tem que pensar nesse sentido também. Os efeitos. Em relação aos efeitos do medicamento na cinética dos alimentos, vamos continuar aqui no sentido de absorção, para vocês entenderem um pouco melhor, quer dizer. O fármaco, no sentido de absorção do nutriente, pode impedir a absorção dos medicamentos, nutrientes, ou ambos, como eu falei, né? E alterarem a acidez gástrica e danificar a superfície da mucosa gástrica intestinal. Então, o que acontece? Por exemplo, o omeprazol. O omeprazol, ele é um medicamento geralmente que os médicos prescrevem para pessoas que estão com úlceras, né, que estão com gastrite. Só que esse mesmo esse fármaco, esse mesmo medicamento, ele acaba danificando, mesmo que ele possa ajudar no efeito da questão da gastrite, né? Mas ele também acaba afetando ali a mucosa, as vilosidades, e isso pode atrapalhar ainda no sentido de absorção dos nutrientes. Eu não sou a favor, né? Eu, Natália, nutricionista, não sou a favor do omeprazol e todos esses óis aí, e acredito que tem outras formas, mas assim, é difícil a gente conseguir fazer com que o paciente converse com o médico, ou a gente ter essa liberdade de conversar com o médico, às vezes fica inviável. Então, a gente tentar explicar para o paciente alguns pontos que podem amenizar, né? Mas, infelizmente, muitos medicamentos atrapalham no sentido de absorção dos nutrientes, eles acabam danificando aí a nossa mucosa. O fármaco no metabolismo do nutriente, então, pode causar antagonismo com as vitaminas e aumento do metabolismo, resultando em aumento das necessidades e riscos e deficiências. Então, você pode acabar causando esse antagonismo e aí altera o metabolismo. Alterando o metabolismo, você acaba gerando aí alguns riscos, algumas deficiências nutricionais. Então, por exemplo, tem muitos medicamentos que, como eu falei, atrapalham na absorção de nutrientes, e você acaba alterando também o metabolismo aí das vitaminas e minerais, e isso pode resultar lá na frente em carências nutricionais, problemas relacionados a alguns órgãos, né? A gente sabe que as carências, elas representam aí até resultam, né, em doenças crônicas ou sinais e sintomas que a longo prazo são muito maléficos. O paciente perde muito essa questão do bem-estar. Então, tudo a gente tem que investigar, né? Bom, em relação à modificação da ação dos medicamentos, aumenta a ação do fármaco. Então, alimentos ou aditivos, por exemplo, cafeína, tiramina, podem ser efeitos similares aos fármacos, aumentando os efeitos ou a toxicidade. Olha que importante. Então, a gente tem que olhar, né, como é o perfil daquele paciente e como é que é a rotina alimentar dele e qual medicamento que ele está tomando. Porque às vezes a pessoa está tomando um medicamento que, como eu trouxe aqui, tem efeitos similares a alguns alimentos, né? Ou está comendo um alimento que tem ação similar a algum fármaco
que ela já está tomando, e aí isso altera o metabolismo, acaba trazendo muitos efeitos maléficos e até uma toxicidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que aconteceu até recentemente. Um paciente me ligou falando assim: Nutri, eu tô muito cansado, não tô conseguindo me concentrar, ter energia. E aí eu tava conversando com o meu personal, ele falou pra eu tomar cafeína, né? E aí eu fui e comprei, tá? Só tô te avisando. Eu comprei cafeína, tomando 400 miligramas. E eu falei com ele, falei assim: olha só, fulano, você já tem ansiedade, você já tem uma personalidade de agitado, hiperativo, e você já toma muito café, você já tem uma alimentação que acaba estimulando muito nisso, né? E aí você ainda está tomando essa cafeína, provavelmente você está sobrecarregando muito o seu organismo e pode acontecer o efeito contrário, o efeito rebote, porque às vezes a cafeína, né? Às vezes não, a cafeína ela dá esse efeito. A pessoa acha que é a cafeína que dá energia, mas na verdade é a cafeína que tira a energia, porque é igual quando você come um doce, a glicose, pum, vai lá em cima, mas daqui a pouco tem uma queda tão grande que a pessoa tem um efeito de hipoglicemia. Fica tonta, né, fraca, a mesma coisa a cafeína, a pessoa, pum, vai lá em cima, né, no pico do monte e depois cai. Então a pessoa sente uma energia, mas depois ela fica muito lesada mesmo e sente essa necessidade de tomar de novo a cafeína. Então pessoas que já têm gastrite, já são ansiosas, hiperativas, e aí já tomam café, ainda inventa de tomar uma cafeína, pensa no efeito que isso vai causar no organismo da pessoa, né? Então, briguei bastante com esse paciente, falei com ele que não era para ele ter feito isso, que era para ele vender isso aí para outra pessoa, ou deixar lá, perder o dinheiro, né? Porque ele tinha que melhorar outros pontos da alimentação dele. É igual aquele caso clínico que eu trouxe para vocês, que a pessoa ela tinha que, na verdade, melhorar a alimentação a nível de vitaminas e minerais, né, macro e micronutrientes, e ingestão de água e sono, ou repouso, porque muitas vezes a pessoa já está muito sobrecarregada e não adianta ela ficar enfiando um monte de coisa para ter energia, porque o que ela precisa é de repouso, né, gente? Então, assim, a gente tem que avaliar muito bem o perfil do paciente. Antagonismo na ação do fármaco. Então, os nutrientes ou ingredientes dos alimentos podem opor-se à ação desejada do fármaco. Então, é aquela coisa que eu comentei que acontece até na biodisponibilidade, que os alimentos eles podem competir, né? Eles podem ir contra, como se fossem inimigos do fármaco ali, do medicamento, e isso é muito prejudicial para o paciente, né? E aí a gente sempre tem que estar acompanhando, investigando e estudando aí tudo, cada detalhe. Eu falo com os pacientes, ó, eu vou te virar do avesso, de cabeça para baixo, sacudir, porque aguenta aí as perguntas, porque é minha responsabilidade, claro que do paciente também, mas a gente assim, né, tem que realmente olhar vários pontos aí. E a dieta pode impedir os efeitos do fármaco. Então, por exemplo, dieta hiperlipídica acaba interferindo em alguns fármacos, e aí a gente tem que sempre olhar o guia, né, o alimentar, a questão do manual, a gente tem que conversar com o médico, vários pontos aí, como eu já falei. Então, os efeitos dos medicamentos na ingestão alimentar e estado nutricional, efeitos orais e no paladar e no olfato, efeitos gastrointestinais, como eu já falei, e mudanças de apetite. Então, quantas vezes que vocês já ouviram que eu comecei a tomar tal vitamina e, sei lá, tô sentindo um gosto amargo, ou tal mineral, ou comecei a tomar tal medicamento, comecei a sentir um gosto amargo na boca, perdi o olfato, ou então perdi o paladar,
ou o contrário, né, acaba aumentando o apetite, aumentando a sensação do paladar, né, então a pessoa ela fica mais sensível ao doce, ou ao salgado, ou ao amargo, azedo, seja o que for. Efeitos gastrointestinais, então às vezes a pessoa ela fica com o intestino solto ou preso, ou inchada. Então muitas pacientes mulheres, né, que tomam antidepressivos, ou por exemplo medicamentos para tratamento de fibromialgia, artrite, são medicamentos muito fortes que têm muitos efeitos colaterais. Um deles é retenção hídrica, e às vezes a pessoa acha que ela engordou. Então ela fala assim: Natália, eu tô tomando um medicamento e ele tá me engordando. Não, ele não está te engordando, ele está deixando você com retenção hídrica e está aumentando seu apetite. Aí automaticamente você está comendo mais, ou, né, beliscando, e aí talvez a pessoa ela nem perceba isso. Por isso que é importante fazer um diário alimentar, né, um recordatório aí 24 horas, pedir para essa pessoa te enviar, porque elas não percebem, né, que ela tá colocando um pouquinho mais de comida ali no prato, ou beliscando, e aí, porque o medicamento, ele na verdade aumenta o apetite. Tem muito paciente que tem muito medo de medicamento, e às vezes ele deixa de tomar o medicamento só por causa disso, medo de engordar. Muitas pacientes, às vezes eu vou passar uma vitamina e falo: sua concentração tá ruim, vou te passar aqui complexo B. A pessoa: mas esse medicamento não vai me engordar não, né? Eu falo: primeiro que não é medicamento, é vitamina. E não vai engordar nada não, né? Se você sentir alguma coisa, você me fala, mas aí a gente explica, né, todo o efeito, mas infelizmente, assim, é tudo muito deturpado. Estimuladores de apetite. Então, um exemplo aqui que eu trouxe são os anti-histamínicos, que são usados em casos de alergias. Então, quantas pessoas aí que já relataram que têm alergias e começaram a tomar o medicamento, ou seja, por causa da corticoide, mas porque eles acabam também estimulando esse apetite aí, a pessoa acabou engordando, a nível de gordura mesmo, porque acaba afetando até no metabolismo mesmo de gorduras, deixa o metabolismo um pouco mais lento. E aí a pessoa, ela, por exemplo, não faz uma atividade física, ou não tem uma alimentação um pouco mais equilibrada e regrada, a pessoa vai acabar engordando, né? Não é exatamente culpa do medicamento, não foi ele que aumentou a molécula de gordura, né? Ou fez multiplicar essa molécula de gordura, mas aumentou o apetite, acaba afetando no metabolismo, e é por isso que a pessoa engorda. Então é importante explicar isso para o paciente, porque vocês podem ter certeza que sempre vai acontecer isso, tá? Eles vão sempre ficar questionando e reclamando isso. Outros, por exemplo, esteroides, anabólicos, testosterona e glicocorticoides também afetam no sentido de apetite, tá? Inibidores de apetite. Então, tem alguns que aumentam, tem alguns que acabam inibindo o apetite. Então, alimentos que diminuem o apetite, ou até fármacos também que inibem o apetite da pessoa. Então, por exemplo, aqui no sentido de alimento, né, que acaba possuindo essa ação, essa atividade aronexígena, uma questão aí que geralmente acontece é o paciente com câncer, ele que está em tratamento aí de quimioterapia, acaba diminuindo o paladar. Então, infelizmente, pessoas que fazem esse tratamento são afetadas no sentido de apetite, e algumas pessoas que às vezes se alimentam de certos tipos de nutrientes ou alimentos, eles acabam tendo uma inibição. Mas isso é muito individual, a gente precisa acompanhar, né? Por isso que eu nem trouxe um exemplo aqui, eu trouxe o exemplo mais do sentido do fármaco no apetite. Tipos de dietas. Então, vamos entrar no sentido do efeito de algumas dietas nessa questão de ação dos fármacos ou vice-versa. Então, dietas ricas em vegetais, leite derivados, elevam o pH urinário, acarretando o aumento da reabsorção de fármacos básicos, exemplo, anfetaminas. Então, a gente tem que perguntar ao paciente como é que está a cor da urina,
se tem tido candidíase ou infecção urinária, porque alguns medicamentos acabam afetando, né, nesse sentido do pH urinário, e junto de alguns alimentos esse efeito acaba sendo elevado. Então é um exemplo de alimento aí, de grupos alimentares que fazem esse efeito aí, são os vegetais e leite derivados. Tem muitos pacientes que às vezes eu realmente tenho que pedir para evitar o máximo de produtos leite derivados, porque pode infelizmente acarretar aí no episódio de infecção urinária ou candidíase. Mulheres, né, gente? Homens é muito raro isso acontecer. No entanto, com fármacos de caráter ácido, verifica a elevação da excreção. Então, na verdade, quando o fármaco ele tem na sua composição um componente, nutriente, seja o que for, ácido, o efeito é o inverso, na verdade. Ovos, carnes, pães, eles acabam acidificando a urina, tendo como consequência o aumento da excreção renal de fármacos básicos. Olha só. Ah, Natália, mas eu vou ficar tirando isso do meu paciente? Não, a gente tem que colocar uma quantidade equilibrada, ver como vai ser a reação. Como é que eu vou saber como que vai ser a reação? Através de sinais e sintomas, tanto no sentido da alimentação, né, e de efeitos do corpo, né, se está sentindo dor de cabeça, está sentindo, né, qualquer outro sinal e sintoma, e no efeito do fármaco. Então, quando a pessoa, tem muitas pessoas que não têm sinais e sintomas, né, gente, aí fica mais difícil, mas quando a pessoa, ela já sabe que o medicamento está fazendo efeito e quando ele não está fazendo efeito. E aí a gente vai acompanhando até a gente conseguir encontrar um equilíbrio aí, porque às vezes, né, você sair cortando vai prejudicar em outros pontos. De alguma forma você vai prejudicar o paciente de alguma maneira. Então é tudo uma questão realmente de conversa, de fazer um acompanhamento, um tratamento, né? Não é de primeira que a gente vai às vezes acertar. Às vezes a gente quer logo na primeira dieta fazer tudo perfeito, mas gente, não. É com o acompanhamento, com o tempo. E aí isso precisa ser muito claro para o paciente. Você precisa dizer isso já na primeira consulta. Olha, é um teste tanto da minha parte quanto da sua parte, porque, uma hora de consulta é muito pouco para eu realmente me aprofundar em te conhecer, saber da sua situação. A gente vai, com o tempo, evoluindo isso, né? A gente sabe que essa evolução, por exemplo, no hospital é muito forte, né? Muito intensa. Aqui eu trouxe também que leite e derivados possuem cálcio, que pode formar complexos quelatos com algumas drogas, impedindo a sua absorção e ocasionando na sua excreção. Então, a gente às vezes está acompanhando um paciente que tem osteoporose, osteopatite, né? E aí ele está consumindo o suplemento cálcio ou uma dieta, né, que ele teve de outra nutricionista, tem muito cálcio, mas aí, né, a gente tem que ver e ajustar essa questão do cálcio, porque muitas vezes não tem necessidade de ter suplementação no alimento e ainda via oral, né, de como que vai ser essa suplementação, se tem como ser venosa, tem como ser sublingual, né? Depois eu vou trazer uma aula para vocês sobre suplementos também, para vocês entenderem um pouquinho melhor e não terem dúvidas a respeito disso. Mas assim, é muito importante você entender o porquê que aquele medicamento, suplemento foi passado, como é a alimentação daquela pessoa, porque tem muita gente que eu falo que é igual bezerro desmamado, né? A pessoa, pelo amor de Deus, ela quase que toma 1 litro ou mais de leite
e derivados aí, né? Se for contabilizar, a pessoa come um queijo, quanto de leite que tem num queijo, né? Um iogurte, quanto de leite que tem num iogurte. A pessoa lá consome absurdamente, né? Fora que não é só leite de derivados que tem também cálcio, né? A gente tá dando aqui porque é a principal fonte. Mas, enfim, a gente precisa dar uma investigada, principalmente pessoas que têm problemas renais, ou problemas até de hipertensão. A ação do cálcio aí pode acabar afetando no metabolismo e na questão do estado nutricional do paciente. Refeição hiperlipídica ou com pouca fibra ou com mais de 300 ml de líquido retardam o esvaziamento gástrico. Assim, um remédio ministrado com ou após tais refeições teria sua velocidade de absorção diminuída. Então, uma dieta, ou uma refeição que tem muita gordura e pouca fibra, ou muita gordura e mais de 300 ml de líquido, acaba afetando na questão da absorção, tanto do próprio nutriente, mas principalmente aqui, como eu trouxe para vocês, do fármaco. Então, a gente já até sabe que você comer junto com e beber, e beber água ou beber suco, seja o que for, algum líquido, junto da refeição, acaba atrapalhando na absorção, e na questão de nossa, fugiu a palavra da minha cabeça, gente. De digestão. Bom, então a gente reforçar isso com o paciente, de não ficar ingerindo líquido. Ah, mas aí eu tô engasgada, Natália. Ah, mas eu não consigo. Como eu trouxe ali, pelo menos até 300 ml. Passou de 300 ml, não dá. Ok? Fibra também, às vezes, como eu trouxe ali, a refeição da pessoa, a pessoa taca um monte de fibra ali, já come só salada pura, ainda põe um monte de semente e só fica naquilo, não é tão interessante dependendo do fármaco que ela está consumindo, A pessoa ela precisa de ter uma refeição mais consistente, mais sólida, mais completa. Só uma saladinha com sementezinhas não vai funcionar, vai acabar atrapalhando aí. Bom, as refeições ricas em proteínas, o fluxo sanguíneo gástrico aumenta, a absorção de alguns medicamentos. Então, a questão lá da dieta com gordura atrapalha, mas a dieta com proteína pode acabar aumentando a absorção de alguns medicamentos. As refeições ricas em carboidratos provocam uma leve e passageira redução de fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal, que tende a diminuir a absorção de alguns medicamentos. Então, aí no sentido do carboidrato, ele provoca essa rápida, e leve redução do fluxo sanguíneo quando vai para o intestino, e aí pode acabar, atrapalhando aí na absorção de alguns medicamentos. Como eu já trouxe anteriormente, que alguns carboidratos acabam atrapalhando aí nessa absorção. A ligação droga a uma proteína plasmática, como por exemplo a albumina, pode ser alterada por uma dieta hiperlipídica. Então, eu sempre trago, nem todo paciente vai se dar bem com essas dietas paleolíticas, com muita gordura, depende da gordura, depende de como é o estilo da pessoa, o metabolismo. Tem gente que não tem um metabolismo de gordura muito bom e pode acabar sendo inflamatório mesmo para a pessoa, tá? Pode dar o efeito reverso, principalmente no sentido aí que eu tô trazendo para vocês da ação do medicamento, tá? Uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidrato, então, com muita proteína e pobre em carboidrato, aumenta a taxa de metabolização de um grande número de drogas, por exemplo, a teofilina, que é para asma. Enquanto uma dieta hipoproteica, pouca proteína e com muito carboidrato, diminui essa metabolização. Então, por isso que a gente tem que estudar o fármaco e pensar na dieta relacionada a esse fármaco.
Porque às vezes a gente só faz a dieta ali pensando em outros pontos do paciente e aí ignora o remédio que ele está tomando. E aí, aquela dieta às vezes vai ser prejudicial por causa do fármaco que a pessoa está tomando. E, gente, o tanto de gente que tem tomado, por exemplo, antidepressivo, tanto de pessoas que são alérgicas hoje, né, é absurdo. Então, é muito difícil achar algum paciente que não toma nada, nenhum medicamento. Então, é importante vocês estudarem esses principais medicamentos que são relacionados às principais patologias aí que tem aparecido no mundo atual ou que sempre, né, tiveram aí, mas que vem aumentando bastante por devidas questões aí, muitas vezes emocionais mesmo ou ambientais, e aí a gente precisa também entender essa patologia, né? Mas isso aí não é assunto aqui para nossa aula, porque, como eu falei, às vezes algumas patologias elas são até mais de fundo emocional, né? Algumas alergias, por exemplo, psoríase. Às vezes você vai lá e faz aquela dieta sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sabe? Igual ao autismo também, a recomendação é você retirar tudo isso. Mas às vezes você está prejudicando mais o paciente ainda, infelizmente, pensando no sentido emocional da pessoa, tá? Porque às vezes é isso que precisa ser levado em consideração mais do que às vezes a alimentação. A alimentação, às vezes só você fazer ali o básico já é maravilhoso. Só que é claro que a gente tem que sempre tentar individualizar o máximo possível, tá bom? Uma dieta hiperproteica interfere com a absorção da levodopa, que é um antipsicótico, porque os aminoácidos eles acabam competindo com os sítios absortivos que estão envolvidos na absorção desse medicamento. Então, pessoas, como eu falei, que às vezes tomam aí antidepressivos, igual esse antipsicótico, igual pessoas que têm esquizofrenia, né? Você já vai linkar aí que uma dieta com muita proteína, vamos dizer, igual uma vez eu atendi um paciente que ele tinha esquizofrenia, ele queria, né, ficar maromba, ficar fortão, mas infelizmente atrapalharia no efeito aí do medicamento. Quantas pessoas que às vezes por uma alimentação, né, acabam piorando o grau aí de psicose ou de depressão. Aí a gente tem que realmente explicar esse paciente e entrar num consenso para o bem maior da pessoa. Álcool nem se fala, né, gente? Álcool atrapalha em tudo. Ah, Natália, mas vinho pode tomar uma taça por dia. Não tem álcool. Lembra que tem resveratrol, mas infelizmente, gente, pessoas que estão tomando medicamento, mas é só um pouquinho no final de semana, tem que evitar ao máximo de ingerir álcool. A gente tem que deixar isso muito claro, né? Por isso que às vezes a gente pega um papel aí de chata, de carrasca, mas infelizmente é a realidade mesmo, não tem como fugir. Bom, então aqui o álcool, ele não anula somente o efeito do fármaco, mas ele pode, além disso, produzir efeitos adicionais, potencializando ou agindo como antagonista. Então, olha só que perigo, né? A ingestão de bebidas alcoólicas junto com medicamentos estimula a secreção ácida e desnatura certos fármacos, retarda o esvaziamento gástrico e facilita a dissolução de medicamentos lipossolúveis. Então, a gente sabe que o álcool, além de alterar aí no metabolismo, na questão gástrica, ele também afeta na ação do fármaco e esses infinitos problemas aí. Então aqui, consequências: aumenta a depressão do sistema nervoso central, sangramento e irritação gastrointestinal, e aí dentro disso pode desenvolver vários outros problemas, até câncer, né? Cefaleia, né, que é a dor de cabeça crônica, dispneia, fraqueza, hipotensão, então pode dar uma queda aí da pressão, taquicardia, dentre outros problemas, né?
Eu trouxe aqui alguns medicamentos para vocês, depois vocês vão dando uma lida. Eu trouxe aqui resumidamente para vocês, mas assim, né, gente, tem uma série de medicamentos, mas nesse sentido, vocês pedem para o paciente passar o nome do medicamento ou mandar a foto, e aí vocês podem pesquisar no Google tranquilamente, né, no bulário, e dentro disso vocês também têm livros aí na biblioteca para a gente estudar a fundo. No mais, é isso. Muita boa noite aí pra vocês. Obrigada, bons estudos. A gente vai se falando. Beijos. Tchau, tchau.